Hoje o hip hop ele é colocado como cultura, antigamente não. Eu falo isso porque eu já passei, já fui eh, marginalizado, né? Vamos falar assim, por você querer mostrar a sua arte ou aquilo que você gostaria de colocar, né, para as pessoas verem. E eu já fui muito criticado, entendeu? Eu já passei apuro, já fui em delegacia, picharam minha cabeça, entendeu? Foi uma época difícil. Eu sou Fabiano Minu, mais conhecido como Minu. Faço parte da Old School, né? Quando começou o hip hop nos anos 80. Faço parte da Fantastic Force, que foi a primeira geração de b-boys daqui de Guarulhos. E fiz também parte da primeira geração de b-boys, né? Na época se falava breakers, lá da São Bento. Aqui em Guarulhos, a situação era precária, não tinha saneamento básico, era terrão. Eu já cheguei a morar em barraco, né? Não cheguei a morar em favela, porque antigamente as favelas eram feitas de barraco. Hoje não, hoje são mais de alvenaria, né? E é chamado muito de comunidade, né? Quando eu comecei, assim, a gostar da dança, formamos um grupo, né, de dançarinos e começamos a fazer apresentação em escolas e participar de concurso, que é o que estava rolando na época, né? Que era a moda breaking, né? Que tinha chegado no Brasil. A dificuldade para vocês entenderem aonde que a gente treinava. Você pode ver que ele está segurando um troféu aqui, ó. Foi um. O Tadão está segurando o troféu que a gente participou de um concurso de dança que teve no baile recreativo. E a gente ganhou com os grupos de funk que tinha lá na época. Isso aí foi uma coisa marcante antes do hip hop. Como o hip hop em si mesmo foi depois, em 84, quando assistimos o filme Beat Street. Você vê que o break, quando começou, ele veio como moda. Depois, quando veio o Beat Street, a gente começamos a entender que era uma cultura de rua. E muita gente não fala isso, mas a São Bento, ela teve o início dela devido ao filme Beat Street. Para vocês entenderem como foi o impacto do filme. Porque os b-boys começaram a sair, a frequentar os metrô para poder dançar na frente, sabe? Era todo mundo novo, a gente apenas queria se divertir. Então a gente saía daqui de Guarulhos, que nem no caso, a gente saía daqui de Guarulhos, pegava o Ponte Pequena, hoje é Armênia, na época era Ponte Pequena, e até o Jabaquara ficava dançando de estação em estação. Abriu sabe, que a gente poderia dançar no metrô, fazer as batalhas, que nem no filme, com as gangues, entendeu? Como é que foi essa transição para você, da dança para o grafite? Tudo no hip hop, o que envolvia, assim, para aqueles que estavam praticando, nem era questão, assim, de ter grana, mas questão de fama. E essa transição foi difícil, porque você sonhar, vamos falar assim, a gente às vezes ia em São Paulo, eu via muitos grafiteiros, muitos grafites, né, na época, e quando eu voltava em Guarulhos, minha realidade era outra. Era muito difícil a gente ter acesso ao pessoal do centro de São Paulo. Então, se lá demorava um pouco a evolução, aqui era mais ainda. Você está entendendo? Então, era muito difícil, assim, você poder caminhar sozinho, não é que nem hoje. Hoje, o hip hop é mais unido, mas antigamente não. E o brasileiro, ele foi se adequando com aquilo que podia, entendeu? Na minha opinião, muitos grafiteiros brasileiros, hoje renomados, começaram, né, assim, eu vi muitos, que nem o Gêmeos, o Vitché e tantos outros,
né, conhecidos, né, os caras da velha escola, começaram a pintar roupa. A primeira roupa que eu tive, eu paguei para fazer. Eu não sabia fazer, então eu achei legal fazer, não, vou pagar. Paguei para uma pessoa fazer, não ficou de acordo, eu fiz o desenho para ela fazer a cama. Ai, cara, meus primeiros tecidos. Então eu acho que foi uma das primeiras referências para mim começar a fazer algo assim em roupa. Para mim depois ir para uma parede. Na roupa você poderia pegar qualquer peça de roupa minha, comprar um produto, né, pegando assim os conhecimentos de como fazer para poder fazer, mas no muro realmente era diferente. Praticamente para mim entre 87 e 88 que eu comecei meus primeiros passos a fazer grafite em muro. Meu primeiro foi na parede do quintal da minha mãe. E ela brigou comigo. Eu usei latex, acho que tinha 2 latas de spray. Tá, eu e o Jabuti que me ajudou na época. Uma coisa bem bizarra mesmo, mas foi a primeira experiência que eu tive na parede. Eu não sei o que seria mais interessante para vocês. Que aqui eu tenho imagens de vários grafites que eu fiz, né, na época. E antigamente você não tinha acesso, não tinha material já apropriado para isso, né? Que nem hoje que tem já uma lata de spray já apropriado para o grafite. Antigamente não, era lata automotiva mesmo. Dura, difícil de fazer e cara, né? Hoje também é caro ainda tudo no Brasil, né? Mas para você ter acesso era muito difícil, então o brasileiro tinha que dar seus pulos, usava muito latex e pincel também. Já vi muitos grafites na época desse tipo. O meu crescimento, minha evolução no grafite, ela foi demorada. Porque era difícil, a gente era muito descriminalizado, né, meu? Era criminalizado, né, que se fala. Pela sociedade, a gente era colocado como vândalo. As pessoas não te respeitavam. Às vezes, quando eu ia procurar alguma autorização de algum proprietário de muro ou algo assim, zombava a nossa cara, entendeu? Tipo assim, eu teria que pagar para poder fazer. Então, foi uma dificuldade grande. Eu já fui parar em delegacia por causa de uma lata de spray. E às vezes isso corta a sua motivação. É uma coisa que eu cheguei a pensar 2 vezes se eu continuava ou não. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia o olhar da sociedade mudou, né? É colocado como uma arte. Entendeu? Hoje eu vejo o grafite, né, o hip hop em si, sendo mais respeitado, né, com certeza. Então o hip hop ele teve esse poder de abrir leques, né, em todas as áreas, né, dos 4 elementos. Tanto na dança, né, na discotecagem, né, os MCs, né, muita gente foi lá e pegou um pouquinho do hip hop. Eu acho legal, cara, ver principalmente alguns caras assim que começaram lá atrás, sabe, quebrando essas pedras. Hoje os caras são reconhecidos mundialmente, são artistas plásticos, entendeu? E eu acho muito bacana isso aí, a caminhada.